Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que vocês estejam também gostando dos vídeos, tá, de resoluções de questões. Então, uma forma de trazer um pouco do conteúdo de língua portuguesa mais próximo do dia a dia. Então, sair de uma teoria para uma prática, tá? Então, é sempre importante, pessoal, vocês me manterem informado, tá? Através de um feedback, tá? Então, isso é algo que para mim é importante para saber se eu estou indo pelo caminho certo ou não, tá? Pessoal, hoje eu quero trabalhar com vocês uma outra questão também, sim, que é uma questão onde a probabilidade de cair no certame de vocês é bem alto, que é a questão que ela relaciona aos pronomes relativos que, quem, o qual, cujo, onde, tá? Ah, Fabrício, mas eu não vi esses pronomes relativos. Sim, pessoal, ainda tem nos vídeos anteriores, mais especificamente na parte onde diz pronomes, tá? Então, os pronomes relativos, eles retomam a algo dito anteriormente. Pessoal, vamos dar só uma estudada aqui, coisa básica para vocês poderem entender esse conteúdo na íntegra, tá? Para que na sequência vocês consigam compreender o que a questão ela está pedindo para vocês, tá? Gente, lembrando, pessoal, que eu vou sempre disponibilizar um vídeo por dia de resolução de questões, justamente porque a gente tem alunos e alunas que trabalham, tá? 8 horas, trabalham ali praticamente 12 horas, que finaliza 40 e 60 horas por semana, que não tem como assistir uma grande quantidade de vídeos, né, disponibilizado. Então, eu sempre vou disponibilizando um vídeo por dia, tá? Pessoal, então olhem para cá. Quando eu falo para vocês assim, ó, que o deixa eu colocar um pouquinho menor aqui, gente. Vou botar assim, ó. O Albino mora no litoral, tá? Ponto. Olhem agora, pessoal. Deixa eu só mudar aqui também. Agora eu vou colocar assim, ó. O Albino. Deixa eu só apagar aqui, gente. Vou colocar albino em letra minúscula para vocês não pensarem que, tá? O albino, monitor albino, precisa de cuidados. Gente, o que vai acontecer agora nessas duas frases, tá? Sintaticamente, elas estão perfeitas, tá? Então, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, então aqui vocês vão perceber que eu tenho sujeito. Aqui vocês vão perceber que eu tenho um verbo intransitivo. E no litoral, pessoal, é o lugar, portanto, um adjunto adverbial de lugar. Tá, tudo bem. Até aqui, tudo tranquilo. Já a segunda frase também precisa o nosso sujeito agora aqui dentro, tá? Maravilhoso. O nosso verbo transitivo indireto, então, verbo transitivo indireto. E de cuidados, agora passa a ser o nosso objeto indireto. Também, pessoal, está perfeito. Então, as duas frases, sintaticamente, estão perfeitas. Mas o que está acontecendo, pessoal, da segunda frase para a primeira? A repetição de um elemento. Qual a repetição aqui dentro? A repetição, pessoal, de albino, tá? Em especial, o albino. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? A gente começa a trabalhar com quem, pessoal? Com os elementos de coesão textual, tá? Um dos elementos de coesão textual que nós poderíamos usar aqui é a famosa substituição. O que é essa substituição, gente? A substituição é simplesmente fazer o que? A retirada do albino aqui dentro e colocar menino, criança, adolescente, jovem, idoso, ou seja, uma substituição lexical, tá? Tranquilo? Foi? Para que esse elemento não venha a se repetir aqui. Tudo bem. Até aí, tudo tranquilo. Mas o que eu poderia também fazer aqui dentro, pessoal? Eu poderia muito bem juntar essas duas frases em apenas uma única frase. Quando eu faço essa junção aqui dentro, eu uso também, pessoal, como elemento de coesão textual, um referente.
Quem é esse referente? Um pronome relativo, por isso que ele se chama pronome relativo, porque ele retoma a algo dito anteriormente. Então, o albino que mora no litoral precisa de cuidados, tá? Então, a minha segunda frase, pessoal, ela é a cópia da primeira, à exceção que eu não tenho a repetição de albino, tá? Então, se eu fizer a pergunta para esse verbo agora aqui e fizer a pergunta para esse verbo, eu vou localizar o mesmo sujeito, tá? Aqui, ó. Quem é que precisa de cuidados? Quem precisa de cuidados? O albino que está aqui. Quem é que mora no litoral? O albino. Só que o albino, pessoal, está sendo representado nesse exato momento por um pronome relativo. Ou seja, ele também é considerado um referente, tá? Então, esse elemento aqui, pessoal, esse elemento aqui, ele é caracterizado para nós como um pronome relativo. Isso é tão verdade, pessoal, que albino é uma palavra que se encontra agora aqui dentro no singular. E se é no singular, o verbo fica obrigatoriamente no singular, respeitando agora esse referente. Então, se o referente está no plural, verbo no plural. Se o referente está no singular, verbo no singular. Tranquilo? Justamente por causa dessas duas frases que agora eu juntei em apenas uma única frase. Então, o que que eu fiz, pessoal? Na verdade, aqui dentro, tá? Eu teria que ter feito isso, tá? Eu escrevi a frase aqui equivocada, tá? Mas eu poderia muito bem falar o quê? Que eu suprimi o segundo albino pelo pronome relativo que, tá? Então, o albino que mora no litoral precisa de cuidados, tá? Foi tranquilo? Conseguiram entender? Isso é pronome relativo. Mas quantos pronomes relativos nós temos, pessoal? Nós temos o que, nós temos o quem, nós temos o qual, vírgula, a qual, os quais e as quais. O nosso cujo e o nosso onde. Pessoal, cuide uma coisa muito importante nesses pronomes relativos, tá? Cada pronome relativo aqui dentro tem uma particularidade. Cada pronome relativo tem uma singularidade. Eu não posso usar a la volonté. Ou seja, eu não posso trocar um que por um cujo pelo quem, um que por onde. Tem alguns que eu posso sim fazer substituições, outros eu não posso. Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o que na língua portuguesa, ele vai retomar sempre uma pessoa ou uma coisa. O quem na língua portuguesa retoma uma pessoa. O qual, a qual, os quais, as quais retoma a uma pessoa ou uma coisa. Quando eu falei para vocês o albino que mora no litoral, eu usei única e exclusivamente esse aqui, porque albino é uma pessoa. Mas eu poderia aqui dentro, pessoal, usar o albino quem, ou eu poderia usar o albino o qual. Por que que eu poderia usar esses três? Porque esses três aqui dentro fazem menção a albino, que é uma pessoa. Fabrício, tu tá me dizendo que eu posso usar o que, o quem, o qual no albino que? Eu posso fazer a substituição do que pelo quem? Eu posso fazer a substituição do que pelo quem e pelo o qual? Sim, tu pode. Tu já não poderia fazer pelo cujo e pelo onde, tá? Então, cujo para nós, pessoal, ideia, ideia de posse. E esse aqui para nós, o onde, verbos, verbos estáticos, tá? Vocês têm que cuidar aqui dentro. Como é que eu trabalho com esse conteúdo agora, pessoal? Eu vou trabalhar da seguinte técnica.
e da seguinte maneira, tá? Deixa eu só ver onde é que está aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, tá? Olhem para cá, pessoal, concurso da Brigada Militar desse ano, tá? Ensino médio. Caiu o pronome relativo. O pronome relativo é um conteúdo, sim, que cai bastante em certames públicos. O que que vocês já podem, pessoal, fazer uma eliminação aqui dentro muito tranquila? Vocês já podem eliminar, gente, a alternativa B, porque é proibido no cujo, cuja, cujos e cujas, vocês colocarem um artigo depois, pessoal. É proibido. Por que que é proibido? É proibido porque dentro do próprio radical eu já tenho o acréscimo do artigo. Ó, cujo, cuja, cujos e cujas. Então, o que que acontece? A B eu já consigo fazer uma eliminação, tá? Eu tenho que olhar para a alternativa número 4, eu tenho que olhar para a alternativa número 9 e para a alternativa número 20, tá? Então, deem uma cuidada. Outra coisa que eu quero que vocês cuidem bastante, pessoal. Esses pronomes relativos aqui, eles admitem preposição antes, tá? Então, todos aqui, pessoal, podem, ó, podem ter preposição antes. Ai, Fabrício, qual a preposição? A depender do verbo, tá? Então, pode ser o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, per, perante. Qualquer preposição, tá? A depender do verbo, tá? Então, tem que dar uma cuidada, pessoal. Olhem para cá, tá? Olhem para cá. Vou apagar e vou mostrar para vocês aqui dentro como é que isso funciona na prática. Deixa eu só apagar essa outra aqui também, gente, tá? Que ele acaba tirando uma foto aqui, tá? Até por sinal, um recurso muito interessante, tá? Pessoal, ó, o funcionário desconfiaram foi outro, tá? Vamos lá. O funcionário desconfiaram foi outro. Pessoal, o funcionário aqui dentro para nós é quem? Uma pessoa. Tá. Se é uma pessoa, eu posso agora aqui dentro trocar por que, colocar o que, né? Colocar o quem e colocar agora aqui dentro o qual. Por que o qual? Porque funcionário é do sexo masculino. Tranquilo? Foi? Tá. Tudo bem. Só o que que acontece, pessoal? Vamos colocar o quê? Tá, então eu coloquei o quê? O funcionário que desconfiaram foi outro. Tá certa a frase? Não. Por que que ela não tá certa, pessoal? Porque vocês têm um verbo. E esse verbo agora aqui, quem desconfia, desconfia de. Ele exige a preposição. E se ele exige a preposição, tu vai ter que colocar a preposição. O funcionário de que desconfiaram foi outro. Tá? Fabrício, mas se eu usar o quem, eu tenho que ter a preposição? Sim. Fabrício, mas se eu usar o qual, eu vou ter a preposição? Sim. A única diferença no o qual, a qual, os quais, as quais, é que de mais esse o vai ficar o quê? Do qual. A tua leitura vai passar a ser desse jeito. O funcionário do qual desconfiaram foi outro, tá? Então, aqui dentro vai ficar de mais o, vai ficar do, e aqui vai ficar o qual. Evidentemente, se vocês colocarem o qual, né, pessoal? O quem aqui dentro, indiscutivelmente, é obrigatório sempre ter uma preposição, tá? Independentemente se o verbo necessita ou não, isso é indiscutível. E o que vocês vão ter que perceber agora a preposição cabível. Eu não estou dizendo que vai sempre preposição. Isso vai depender da transitividade do verbo. Se ele é um verbo transitivo indireto, é óbvio que vai preposição, tá? É óbvio que vai preposição. No exemplo em tela, pessoal, vocês vão perceber que alguns elementos aqui, tá? Ó, tem
preposição em sua estrutura. Então, eu vou ter que saber agora qual pronome relativo eu, Fabrício, vou usar no dia da prova. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Já eliminei a B, né? Vou fazer o seguinte a partir de agora, tá? Já posso eliminar também, gente, a E, porque a E, pessoal, é grotesca, tá? Porque vocês têm cujo qual, não pode, pessoal, não pode, gente, não pode. Olhem para cá, pessoal, olhem para cá, preste atenção. Bom, se eu tenho cujo, esse o agora aqui do cujo já é artigo. Concordo comigo? E vocês têm o qual, a qual, os quais e as quais. O que que a questão ela fez aqui dentro? Ela pegou esse o agora aqui e agregou aqui, gente, ó. Tudo bem? Foi? Tá, Fabrício, pode? Óbvio que não, gente. Não, não existe a palavra qual, tá? Tem que ser o qual. Então, esse elemento aqui, pessoal, ó, já o poderia eliminar, já poderia eliminar a B, e já poderia eliminar a D, pessoal. Por que, Fabrício, eu tenho que eliminar a D? Gente, pensem comigo o seguinte: o qual, a qual, os quais, as quais. Não é um artigo? O qual, a qual, os quais, as quais. Ah, é verdade, Fabrício. E tu falou que não pode vir artigo depois. Então, se tu já tem agora aqui o artigo, para que um próximo artigo aqui, gente? Sacou? Então, não pode ter, pessoal. Então, nós ficamos entre quem? Quais as assertivas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar entre a A e nós vamos trabalhar entre a C aqui dentro. Tranquilo? Foi? Simples, bem fácil, né? Então, vamos olhar, pessoal, justamente a nossa assertiva A e a nossa assertiva C, tá? Número 4. Então, vamos lá para o número 4. Pessoal, olhem a número 4 aqui. Vou trazer de novo para vocês, tá? Foi. Número 4, acho que é o número 4 que ele está perguntando, né? Deixa eu só conferir ali, pessoal, tá? Agora aqui, peraí. Deixa eu só conferir ali. Acho que é número 4 que ele está procurando, né? É, número 4, número 9 e número 20, tá? Pessoal, número 4 para nós aqui, então. Vamos lá? Olhem a número 4, gente. O que que vai acontecer, pessoal? Ó, olhando para cá. Eu devia ter uns 14 anos. Estava numa festa, em mais uma, né? Meus pais também estavam. Pessoal, olhem para o estavam. Olhem para o estavam. O que que eu falei para vocês? Que tem que sempre dar uma cuidada no verbo. Porque esse verbo aqui, gente, é um verbo que ele pode ter o que, pessoal? O uso de preposição. Então, tem que olhar ele aqui dentro. Porque a alternativa A está escrito em que, né? Então, pensem comigo. Quem está, está. Ou quem está, está em algum lugar? Quem está, está em algum lugar. Então, o que que vocês já sabem agora aqui dentro? Que esse verbo exige o uso de quem? Do em. Então, eu tenho, pessoal, que obrigatoriamente aqui colocar o em. Colocar o em. Como consequência, vai ficar como em que. Ó, numa festa em que meus pais também estavam. Gente, esse que retoma a pessoa ou coisa. Tá retomando a quem? Tá retomando festa. Festa é uma coisa. Tá certo? Tá certo. Vamos tentar trocar esse que por o qual, a qual, os quais e as quais? Vamos. Eu devia ter uns 14 anos, eu estava numa festa em a qual. Então, festa em a qual. Em a fica na qual. Vamos ler de novo. Eu devia ter uns 14 anos, estava numa festa na qual meus pais estavam. Consegui trocar? Consegui. Então, eu confirmei e reconfirmei o uso do pronome relativo que, tá? Fabrício, eu poderia falar o qual, a qual, os quais, as quais? Sim.
Eu poderia muito bem falar, eu devia ter uns 14 anos e estava numa festa na qual. Porque retoma a pessoa e retoma a coisa, tá? Eu não poderia usar o quem, porque está retomando uma coisa. E coisa não dá para usar o quem. Tranquilo? Então, o que, que nós já podemos fazer aqui dentro, pessoal? Indiscutivelmente, agora, ficou bem simples, bem fácil, né? Olha aqui, gente. Deixa eu só apagar. Ó, olha aqui, pessoal. Nós estamos entre qual assertiva mesmo? Nós eliminamos... Deixa eu só colocar aqui. Nós eliminamos quem? Nós eliminamos a B, nós eliminamos a D, nós eliminamos a E, né? Que foi o que eu expliquei para você no início. Pessoal, qual a preposição? Quem está de algum lugar ou quem está em? Quem está em. Resposta correta, alternativa A. Então, em que, tá? Pessoal, vamos para a linha número 9 para poder entender esse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha vai estar nos dois agora, então tá tudo tranquilo, tá? Mas vamos lá, só para a gente poder entender aqui. Linha número 9. Olhem a linha número 9, pessoal. Novamente, vamos lá. Linha número 9. Fechou agora aqui, tá? Tá aqui, ó. Não lembro a expressão que se usava. A expressão, pessoal, troquem esse que por a qual. A expressão a qual se usava. Fabrício, por que tu sempre troca o que por a qual? Fabrício, por que tu troca por o qual? Por que tu troca por as quais? Por que tu troca por os quais? Para realmente confirmar que esse que, na língua portuguesa, é um pronome relativo. Porque o que, na língua portuguesa, pessoal, ele pode ser 27 coisas diferentes. E uma das coisas que ele pode ser é pronome relativo. Então, a minha prova real aqui dentro, indiscutivelmente, é trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? Isso é tão verdade, pessoal, que ele deve ser usado ali dentro, que eu tenho esse C. Ó, esse C. Esse C agora aqui é um pronome... desculpa. É um pronome oblíquo átono, que agora ele foi atraído para a frente do nosso verbo. Então, vocês têm um caso de próclise. Fabrício, por que um caso de próclise? Sim, porque eu tenho verbo, então o verbo é o meu centro, e os pronomes oblíquos o, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos, eles vão ficar onde, pessoal? Eles vão ficar na frente do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Na frente, uma próclise. No meio, mesóclise e depois uma ênclise. Mas calma, gente, não é colocar por colocar. Ah, eu achei bonito. Não. Para trabalhar com próclise, tem regras, tem pronomes, tem elementos atrativos, ou seja, ímãs que atraem o pronome para frente, tá? Então, cuidem e atentem para isso, gente, tá? Não é assim, eu vou colocar porque eu achei bonito colocar na frente. Não pode, pessoal. E o último, linha número 20, né? A linha número 20 para nós aqui dentro, pessoal. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vocês já perceberam agora aqui dentro, vamos lá de novo, ó, que agora simplesmente vai dar a palavra cujo, né? Então, vocês vão colocar simplesmente a palavra cujo. Mas, Fabrício, como é que eu uso cujo, cuja, cujos e cujas? Obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que ter um substantivo antes e obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que ter um substantivo depois. Fabrício, tu tá me dizendo que eu tenho que ter um substantivo antes e depois para usar o cujo, cuja, cujos e cujas? Sim. E se eu não tiver, Fabrício, não se usa o cujo, cuja, cujos e cujas, tá? E ainda, pessoal, vocês têm que fazer sempre do segundo elemento para o primeiro
e vocês têm que tentar responder do, tentar responder da, ou tentar responder de, do, da, de. Não entendi, Fabrício. Então, ó, segundo elemento para o primeiro. É o segundo elemento que vai dar a noção de posse, tá? E essa noção de posse, ela é dado com do, o da e o de. Então, ó, inglês cujo vocábulo equivalente. Então, vocábulo do inglês. Conseguiram entender? Vocábulo do inglês. Conseguiu, pessoal, usar agora vocábulo do inglês, ou da, ou de, vocês estão autorizados a usar o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas. Fabrício, e se eu não conseguir? Não usa, tá? Não pode usar. Mas eu tenho dois substantivos, eu sei, mas não pode. Tu vai usar outro pronome relativo que não o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas, tá? Para usar o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas, obrigatoriamente vocês têm que ter dois substantivos e obrigatoriamente vocês têm que tentar responder essa posse. Essa posse, gente, ela é respondida com do, da ou de, tá? Então, isso aqui é uma dica, uma sacada para vocês. Por que que eu estou dando para vocês essa sacada? Porque senão vocês teriam que refazer a frase e estaria escrito assim, vocábulo do inglês, tá? E não precisa. Só sabendo que é vocábulo do, ó, da, de, pega o do, da, de e joga para cá. Sempre do segundo para o primeiro. Sempre do segundo elemento para o primeiro. Isso é a ideia de posse, tá? Tranquilo? Foi? Conseguiram entender? Então, pessoal, conteúdo de pronome relativo, já adianto para vocês, um conteúdo que cai bastante, gente, tá? Cai bastante na banca Fundatec, tá? E não só necessariamente pronome relativo, tá, pessoal? Mas sim também os nossos ditos pronomes quem? Os nossos ditos pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, tá? Então, ao longo das resoluções de questões, eu vou trazendo para vocês novas questões em que a gente vai frisar esses conteúdos muito bem, tá? A gente vai internalizar esses conteúdos aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Meu muito obrigado, tá? Qualquer coisinha eu estou sempre à disposição, gente, tá?